Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, dando continuidade aqui à nossa leitura, qualidades piedosas dotados de natureza divina. As qualidades divinas para que a gente possa praticar o perdão. E hoje eu vou dar continuidade à caridade, porque a Suprema Personalidade de Deus disse: o destemor, a purificação da própria existência, o cultivo do conhecimento espiritual, caridade. Depois vem o autocontrole, a execução de sacrifícios, estudo das escrituras sagradas, dos Vedas, austeridade, simplicidade e não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da paixão pela honra, ou seja, querer ser elogiado, falso ego. Essas qualidades transcendentais ao filho de Bharata existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Nós estamos falando sobre praticando o perdão. Então, para que a gente se torne um homem piedoso, e a gente possa praticar sempre o perdão, a gente precisa trabalhar essas qualidades em nossa consciência, em nosso sentimento, em nosso agir, nosso sentir, nosso pensar, agir e pensar, sentir e agir. Nessa trilogia, eu penso, eu sinto e eu ajo. Em consciência de Deus, em consciência de Krishna, para que eu possa trabalhar o perdão em mim. No vídeo anterior a esse, já foi falado sobre o destemor, a purificação da própria existência, cultivo do conhecimento espiritual, que é Jnana Yoga, cultivo do conhecimento. Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, versos de 1, 2 e 3, praticando o perdão aqui na plataforma, encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com a Gyana Timiranda Syagya, Junas Lakaya, Shakshu Milita Jena Tasmai, Shiguru Vena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências, porque os mestres e o próprio Krishna, na Bhagavad Gita, nos tira da ignorância, nos tira dessa limitação. O item agora, nesse momento, a ser comentado é a caridade. Então, a caridade, Srila Prabhupada nos fala aqui, é própria dos chefes de família. As pessoas tendem a ser caridosas dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é nos ensinado. Por exemplo, minha mãe me ensinou bastante a ser esse ensinamento da caridade, para que eu pudesse estar sempre me colocando à disposição das pessoas para ajudá-las, para que eu possa ser um instrumento de Deus para expandir meu mundo, expandir o mundo dessas pessoas, dentro dessa caridade possível de ajuda. Eles devem subsistir por meio de métodos honestos e aplicar 50% de sua renda em propagar a consciência de Krishna por todo o mundo. Então, é usar o dinheiro a serviço de Deus. Assim, o chefe de família deve fazer caridade à sociedade, às instituições que desenvolvem esses tipos de caridade. A caridade deve ser dada à pessoa certa. Então, quando a gente faz caridade, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, essa pessoa, com certeza, se você der dinheiro, ele vai gastar esse dinheiro em bebida. Então, por isso que ele fala aqui que a caridade deve ser dada à pessoa certa. Há diferentes espécies de caridade, como se explica oportunamente. Caridade nos moldes da bondade. Então, como é que a gente pode fazer caridade no molde da bondade? Quando a gente leva a palavra de Deus para essas pessoas necessitadas de Deus. Nós expandir a consciência de Cristo, expandir a consciência de Deus para essas almas que estão em ignorância, é um certo tipo de caridade no modo da bondade. Caridade no modo da paixão é aquela caridade que você faz movida por um impulso de um interesse. E a caridade no modo da ignorância, essa caridade é aquela que você nem faz e ainda critica. Isso é ao meu ver, pessoal, tá? Não é o mestre que está falando aqui, sou eu que estou falando. A caridade no modo da bondade, vamos ver o que é que ele diz, Srila Prabhupada, nosso mestre de Bhakti Yoga. É recomendada pelas escrituras, mas não se recomenda a caridade nos modos qualitativos da paixão e da ignorância. Eu até citei um exemplo na paixão e da ignorância, porém Srila Prabhupada diz aqui que não é necessário citar, porque a caridade nem sequer
ela pode existir no modo da paixão e da ignorância, porque ele diz que é um simples desperdício de dinheiro. É o que eu citei, você dá dinheiro para um alcoólatra, ajudar um alcoólatra, ele vai usar esse dinheiro para tomar todo na bebida. A caridade no modo da bondade, que é recomendada pelas escrituras, mas não se recomenda a caridade nos modos qualitativos da paixão e da ignorância, relendo, que é um simples desperdício de dinheiro. Devemos fazer caridade apenas para propagar a consciência de Krishna em todo o mundo. Esta caridade está no modo da bondade. Foi o que eu citei, por já ter lido esse texto, por já saber, através dos mestres, que a maior caridade que a gente faz é levar a consciência de Deus para essas almas que estão perdidas. Vamos agora a próxima qualidade, que é autocontrole, ou Dhamma. Ou seja, o autocontrole. Você, quando é autocontrolado, você consegue entender que você precisa perdoar. Então, o autocontrole, ou Dhamma, ele é válido não apenas para as outras ordens da sociedade, mas se destina especialmente ao chefe de família. Porque Srila Prabhupada sempre cita aqui o chefe de família. Por quê? Porque o chefe de família, ele é o chefe da família. Ele tem sua esposa, tem seus filhos, cria seus filhos em consciência de Krishna, ele próprio está em consciência de Krishna, em consciência de Deus. A sua esposa também, então é uma família consciente de Deus. E aí é mais fácil para uma família consciente de Deus fazer ter esse autocontrole no sentido de não criticar o outro, mas se colocar no lugar de ajudar essa outra pessoa. Aí vamos ver o que Srila Prabhupada nos diz. Embora seja casado, chefe de família, não deve desnecessariamente empregar seus sentidos na vida sexual. Veja só, existem restrições para o chefe da família, até mesmo na vida sexual, que só deve ser praticada para a propagação dos filhos. Então, talvez você que está me escutando agora ache isso um pouco radical, mas não é. Por a gente viver fora de regras e regulações, por a gente viver uma falsa liberdade, é que o mundo está caótico do jeito que está. E nós, nesse sentido, né, precisamos entender que para a evolução, nós precisamos praticar regras e regulações. Para evitar a responsabilidade de criar filhos, a sociedade moderna utiliza de métodos anticoncepcionais, ou métodos mais abomináveis e desfruta de vida sexual. Então aqui eu não quero ter filho, mas vamos ficar aí desreguladamente sexual, fazendo sexo com Deus e o mundo. Deus não, com todo mundo, perdão, que eu coloquei Deus no meio desse exemplo horrível, nada de Deus. A gente sai aí fazendo sexo com todas as pessoas, assim melhorou bastante, perdão Deus por ter falado Krishna, porque Deus, ele quer o autocontrole, Deus quer autocontrole, e quando a gente não é autocontrolada, a gente sai fazendo filho aí à torta e à direita. Mas a gente quer continuar na luxúria, então a gente vamos tomar anticoncepcional para a gente continuar na luxúria e fazendo o que a gente quer. É isso que Srila Prabhupada está dizendo. Essa qualidade não é transcendental, mas e não iluminada. Essa qualidade de você não ter controle sexual. Se alguém, mesmo sendo chefe de família, quer progredir na vida espiritual, deve controlar sua vida sexual e não deve ter filhos e sete com o propósito de servir a Krishna. Novamente, aqui dentro de uma regra e regulação de Bhakti Yoga, Yoga da devoção, nós devemos ter filhos para criá-los em consciência de Deus. Imagine se todas as famílias seguissem esse exemplo. Ter meus filhos para que eles cresçam, eu possa passar para eles uma consciência de Deus, para que eles possam crescer com autocontrolados, para que eles possam ter consciência de Deus e que eles tenham uma família também autocontrolada, que não saia por aí fazendo filhos com todas as pessoas e não tomando conta de nenhum deles, porque é isso que a gente vê na sociedade atualmente. Se é capaz de gerar filhos que estarão na consciência de Krishna, ele pode produzir centenas de filhos, tá vendo? Se você vai gerar filhos que vão estar em consciência de Deus, aí sim, você está dentro desse propósito que é o autocontrole e gerar esses filhos para que eles possam serem conscientes de Deus. Essas almas que vão entrar nesses corpos com essa consciência de Deus. Mas não tendo este dom de autocontrole, não deve se entregar à vida sexual só para obter o prazer do sentido. Isso aqui é um conselho que Srila Prabhupada está dizendo. Então, a plataforma Praticando o Perdão também exige autocontrole. Vamos para a próxima qualidade, o sacrifício. O outro item que deve ser executado pelos chefes de família, porque os sacrifícios exigem grande quantidade de dinheiro. Aqueles que estão nas outras ordens de vida, a saber,
não têm dinheiro, eles vivem de ajuda. Então, precisamos ajudar os mestres espirituais, precisamos ajudar as pessoas que estão renunciadas, aquelas pessoas que renunciaram à vida material, por exemplo, um sannyasi, um brahmachari, ou seja, brahmachari, um estudioso, um sannyasi, aquele que renunciou, que vive de ajuda dos discípulos, que vive de ajuda de terceiros, né? Por isso que a gente deve ajudar esses mestres, esses sannyasis, esses estudiosos brahmacharis. Empregar o nosso dinheiro a serviço dessas pessoas que vivem pregando a consciência de Deus, de Krishna. Logo, a execução das diferentes espécies de sacrifício destina-se aos pais de família. Eles devem fazer sacrifícios, como se prescreve na literatura védica, ou seja, está sempre estudando a literatura e está sempre fazendo esses rituais para que eles possam se purificar. Porém, no momento presente, esses sacrifícios são muito dispendiosos, estão fora das possibilidades de chefes de família. Ele fala na atualidade, porque Srila Prabhupada, nosso mestre maior de Bhakti Yoga, ele fala sempre baseado nas escrituras védicas. Mas já que os chefes de família não têm condições de fazer esses tipos de sacrifício, de estar fazendo essas penitências, esses sacrifícios de ofertar determinadas quantias de dinheiro, ou de estar participando de rituais que exigem uma quantidade de dinheiro, Srila Prabhupada nos recomenda aqui que é melhor fazer o sacrifício de cantar os santos nomes de Deus, chama-se Sankirtana Yagna. Esse Sankirtana Yagna, ou cantar do mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é o melhor e menos dispendioso sacrifício, ou seja, por que cantar os santos nomes de Deus? Porque você purifica sua mente e seu coração. Simples assim. E como é que eu vou saber se isso funciona? Se você praticar. Se você colocar para ouvir, se você está em contato com o mantra, se você medita todo dia nesse mantra Hare Krishna, se você canta os nomes de Deus, aí você vai entender e realmente funciona. Por quê? Porque é um sacrifício autorizado dentro das escrituras Bhaktivedanta, as escrituras védicas, as escrituras que nos trazem o conhecimento de Deus e como se vir a Deus mais e melhor. Todos podem adotá-lo e se beneficiar. Portanto, seja a caridade, seja o controle dos sentidos e a execução de sacrifício, todos eles se destinam ao autocontrole das qualidades piedosas e também relacionadas para que a gente possa ter esse autocontrole conosco, com a nossa família, com nossos filhos, com nossos maridos, com nossas esposas, e esse sentido generalizado. Depois vem o estudo das escrituras sagradas Svadhyaya, o qual se destina à vida de um estudioso ou à vida de um estudante. Então, essa outra qualidade, que é o estudo das escrituras sagradas, que é o estudo dos Vedas, né, serve para que a gente possa entender as regras e regulações e novamente se autocontrolar. Buscar o autocontrole sexual, buscar o autocontrole de ocupar a mente no estudo dessas escrituras sagradas para o cultivo do conhecimento espiritual. Aí, cultivando conhecimento espiritual, nós vamos desenvolvendo essa prática do perdão, porque são qualidades que existem entre os homens piedosos dotados de natureza divina. E para encerrar aqui, vamos para tapas, austeridades, que é o mais difícil. A austeridade destina-se especialmente àquele que leva a vida retirada. Ninguém deve permanecer casado a vida inteira. Devemos sempre nos lembrar de que há 4 divisões de vida: o estudioso, o pai de família, aquele que sai fora desse mundo de condicionamento e vai buscar uma vida mais renunciada, chama-se Vanaprastha, dentro das 4 divisões da vida social dentro da filosofia védica, lembrando que eu falo tudo aqui de acordo com o Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma, que é o estudo dos Vedas que nos leva ao conhecimento de Deus, de Krishna, dentro da filosofia Bhaktivedanta, a ciência da devoção. E depois do Vanaprastha, aquele que saiu fora da vida de família, vem o Sannyasa, que é o último nível. Se alguém vive 100 anos, deve ficar 25 anos de vida de estudante, 25 anos de vida na família, 25 de anos na vida retirada e 25 anos na ordem de vida renunciada, que dá 100 anos. Essas são as regulações das disciplinas na filosofia védica. A pessoa afastada da vida familiar deve praticar as austeridades do corpo, da mente e da língua. Tudo exige uma austeridade. O que é austeridade? É autocontrole, fazer aquilo que eu não gosto para o meu desenvolvimento espiritual, tapácia, né?
A pessoa afastada da vida familiar deve praticar austeridades do corpo, da mente e da língua. Mas a gente pratica essas austeridades, pelo contrário, a gente impulsiona esses estímulos para viver mais condicionado, corpo condicionado, mente condicionada e sem autocontrole da língua. Porque aí você vai falar o que você não quer e você vai terminar magoando alguém ou se magoando, né? E aí, nesse processo, quando você não se perdoa, não perdoa o outro, você vai estar mais condicionado ainda. Isto é tapácia, austeridade. Toda a sociedade destina-se a praticar tapácia, austeridade. Sem tapácia e austeridade, nenhum ser humano pode alcançar a libertação. Então, sem austeridade, sem praticar austeridades, tudo aquilo que você não gosta e deve fazer, e é ruim de fazer, e é difícil de fazer, né? Srila Prabhupada, ele nos diz, no começo parece veneno, mas depois se torna néctar. Por quê? Porque você vai vivenciar tudo isso e você vai achar difícil. Por quê? Porque eu não quero fazer, eu não quero me acordar 4h30 da manhã para meditar, mas eu preciso acordar porque é uma regra e regulação que vai fazer bem-estar para a minha mente, para meu corpo, para o meu autocontrole, para a minha língua, para as minhas austeridades. Então, é necessário que eu acorde 4h30, estou citando um exemplo próprio meu. Eu acordo ainda não, mas eu acordo bem mais cedo do que eu acordava antes. E vou todos os dias praticando as minhas austeridades dentro daquilo que eu consigo fazer. E muitas vezes a gente diz, eu não consigo fazer, porque eu ainda sou imperfeita. Isso é desculpa do falso ego, entendeu? O falso ego, ele está se defendendo o tempo todo. Por quê? Porque, eu não quero fazer sacrifício, eu quero ver essa vida do jeito que eu vivo mesmo. Tá bom, tá ruim, eu vou levando aqui como Deus quer. Geralmente é assim que a gente pensa, né? Então, a teoria de que não há necessidade de austeridade na vida, de que se pode continuar especulando e que tudo está bem, não é recomendada na literatura védica nem no Bhagavad Gita. Então, essas teorias são fabricadas por espiritualistas façantes que tentam aumentar o número de seguidores. Se houver restrições, regras e regulações, as pessoas não se sentirão atraídas. Ou seja, se você passar por vários segmentos onde você vai se restringir a determinadas coisas que vão fazer com que você expanda a sua consciência. O ponto é expansão da consciência para que eu possa praticar as austeridades. E para que eu praticando as austeridades, eu possa chegar num nível de perdão libertador. Né? Então, quando eu não me perdoo, quando eu não perdoo o outro, eu estou preso. E eu não evoluo, eu fico estacionado. Então, sem austeridade, nenhum ser humano pode alcançar a libertação. Por isso, aqueles que, em nome da religião, querem seguidores apenas para se exibirem, e nem só de religião, mas nas redes sociais também nos dias de hoje, não restringe as vidas, né? Não restringe as vidas de seus discípulos, nem as suas próprias. Então, os mestres espirituais, eles estão sempre falando o que deve ser feito e o que não deve ser feito para que a gente possa expandir a nossa consciência. Mas os Vedas não aprovam este método. Então, é necessário que a gente faça austeridades. Então, hoje falamos sobre a caridade, sobre o autocontrole, sobre o sacrifício, sobre o estudo das escrituras sagradas e sobre as austeridades como ferramentas para que a gente possa praticar o perdão em nossas vidas. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do ISA Espiritualidade, demais redes sociais, aqui com vocês sempre na leitura, encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita. Gratidão.